Olá meninas, hoje venho falar um pouco convosco acerca da terapia do útero e porque é que é tão importante nós fazermos esta terapia e quais são os benefícios que esta terapia nos traz. A terapia do útero é um mergulho no mais profundo de nós mesmas, ou seja, não é algo que fique pela superfície. Todas as mulheres que sentem um chamado para fazer esta terapia têm de ter consciência ou ter presente que esta terapia vai levá-las ao confronto com traumas e com dores profundas que estão registadas no inconsciente, ou seja, situações que nós apagamos da nossa memória, que nós não nos lembramos, outras situações que nós temos presente, mas que muitas vezes não queremos ver. Então, é uma terapia que efetivamente nos leva à sombra, que nos leva ao confronto com traumas e dores da nossa infância, do nascimento e da relação que nós temos, da existência de relação ou não que nós temos com os nossos pais. O nosso pai e a nossa mãe são as nossas primeiras referências de masculino e de feminino na nossa vida. E vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu falo muito de masculino e feminino e da importância de nós mulheres equilibrarmos esta energia em nós, porque nós temos estes dois polos, tal e qual como o dia e a noite, como o polo positivo e o polo negativo, nós temos estes dois polos, o nosso yin e o nosso yang, o nosso masculino e o nosso feminino, e nós precisamos de equilibrar essa energia em nós, e muitas vezes, fruto destas vivências do passado, de tudo aquilo que nós absorvemos desde o momento em que estávamos na barriga da nossa mãe, desde o momento do parto, isto vai impactar a maneira como nós vamos crescer, a maneira como nós vamos viver, a maneira como nós nos vamos mostrar ao mundo, a maneira como nós nos vamos sentir no relacionamento com os outros. Por exemplo, eu posso estar constantemente a comparar-me com as outras mulheres. Se eu na infância fui muito comparada com os meus irmãos, com os vizinhos, e os pais muitas vezes fazem isto e isto já vem muito lá de trás, e acham que isso é positivo, ou seja, eu estou a dizer que aquele é melhor que tu, então se calhar tu vais te esforçar mais para fazer isto ou aquilo ou outro, e isso está errado, porque não é essa informação que a criança recebe. A mensagem que a criança recebe é que ela não é boa o suficiente e que o outro é melhor, e então esse trauma fica gerado ali e nós vamos estar a repetir esse padrão e esse medo, a viver essa ferida de forma repetida ao longo da nossa vida e muitas vezes sem termos consciência disso. Sempre à procura desta aceitação dos nossos pais, sempre à procura desta validação no outro, ou seja, esta validação que nós não tivemos no nosso pai, nós vamos procurar no trabalho, nós vamos procurar na relação amorosa, nós vamos procurar nas amizades, esse olhar que nós não tivemos dos nossos pais. Então, a terapia do útero, ela leva-nos a olhar para todas estas questões e perceber o porquê que eu me sinto de determinada forma, no aqui e agora, de determinada maneira, e de onde é que isto vem, porque é que eu não consigo, por exemplo, sair de um determinado padrão. Se eu estou sempre a atrair as mesmas situações de perda, por exemplo, é porque eu estou sempre a vibrar ali num padrão de carência e escassez, e isto já vem de uma dor do abandono que eu trago desde a minha infância. Há muitas questões que ficam registadas no nosso útero, ou seja, o nosso útero é o nosso caldeirão das emoções. E tudo aquilo que nós vamos vivendo, nós vamos absorvendo e vai ficando registado no nosso útero. E muitas vezes nós afastamos-nos da nossa energia feminina e tornamos-nos demasiado masculinas, demasiado mentais, racionais, a querer racionalizar tudo, porque nós estamos zangadas com o nosso feminino. Imaginem que vocês acreditaram que aquela pessoa era a pessoa com quem vocês iriam ter uma relação ou viver uma história, mas isso não aconteceu. E desiludiram-se, entregaram-se, magoaram-se
e ficam zangadas convosco, zangadas com o vosso feminino. Imaginem que vocês foram abusadas, foram maltratadas numa relação, uma violência psicológica, uma violência física, um abuso de que tipo seja. Vocês estão zangadas, nós ficamos zangadas connosco e isto é um processo inconsciente. Porquê? Porque nós achamos que somos culpadas porque eu pus-me a jeito, porque eu permiti, porque eu fiz isto, porque eu fiz aquilo, porque eu devia ter percebido mais cedo. Ou seja, a culpa é um peso que nós carregamos muito forte no nosso útero e que bloqueia, tal e qual como eu partilhei na publicação que eu fiz ontem, bloqueia a nossa energia feminina, ou seja, bloqueia a nossa criatividade, o nosso chakra umbilical, onde está localizado o nosso útero, e desta forma o nosso corpo vai responder através de infertilidade, por exemplo, através de ausência de menstruação, através de miomas, nódulos, ou seja, qual seja a forma que o nosso corpo nos mostra, ou seja, para nós olharmos para nós percebermos o que é que está a acontecer. Então isto são registros emocionais, são feridas emocionais que estão cá dentro e que na terapia do útero, através da cura do útero, nós vamos lá atrás e vamos perceber o que é que está ali a causar este sentimento que eu no meu presente, eu não consigo viver plenamente o meu presente, posso estar sempre com medo, sempre com ansiedade, sempre com uma tristeza profunda que eu não sei de onde é que vem, é uma dor de uma ferida, de uma ferida da inexistência, ou seja, que há um vazio existencial dentro de mim onde eu me senti inexistente para os meus pais. Então tudo isto é trabalhado na terapia do útero. Tudo isto nós vamos ver, vamos olhar na terapia do útero, vamos trazer para o consciente, vamos trazer para cima, cá, para cima, para ser limpo. Consciência é cura, e quando nós trazemos para o consciente, nós já estamos a curar muita coisa em nós. Então, esta é a terapia do útero, que ajuda muito nesta libertação e neste reencontro com a tua verdadeira essência, ou seja, antes de tudo isto acontecer, tu vais resgatar partes de ti que estavam esquecidas, partes de ti que tu já não te lembravas, partes de ti que estavam se calhar adormecidas e cobertas por toda esta dor que nós carregamos e que acaba por limitar em muito a nossa vida, a nossa saúde, a nossa felicidade. Então, eu facilito esta terapia online ou presencial. Esta terapia tem a duração de 2 horas. Geralmente perguntam se é só uma sessão. Eu não sei, porque conforme aquilo que eu sentir, conforme nós formos falando, pode ser uma sessão, podem ser necessárias mais, mas isto depende de cada uma de nós, do nosso processo, da nossa entrega, da nossa abertura. Há algo que é muito importante de referir, que é sempre que nós iniciamos um processo de cura, e nós na cura do feminino falamos muito que esta cura impacta as gerações para trás e as gerações para a frente. Elas vão impactar energeticamente, ou seja, porque tu ao trazeres consciência, ao trazeres ao consciente esta cura, tu vais impactar na tua linhagem. Nas mulheres que vieram antes, mas tu não podes fazer esta cura para salvar a tua mãe, o teu pai ou o teu irmão. Não pode ser isso, porque isso é estares a colocar o teu bem-estar, a tua cura só para beneficiar outros, e isto é um caminho que é teu, ou seja, és tu primeiro. Eles não podem ser a muleta para tu quereres melhorar, tem que ser por ti, porque eles têm o caminho deles, eles têm o livre-arbítrio deles, mas nós muitas vezes caímos nesta, como nós começamos a tomar consciência das coisas, não é? Caímos um bocadinho nesta armadilha do nosso ego de usar os outros como escape. Eu estou a fazer isto para ajudar a minha mãe, o meu pai. Ok, vai impactar, porque quando tu mudas, tudo à tua volta muda, mas tens que mudar, tem que ser de ti, tem que partir de ti, do teu interior, do teu olhar para os teus traumas, do teu olhar para as tuas feridas, de tu tomares a consciência de que há partes de ti, há pecinhas que se desencaixaram, que precisam de voltar a encaixar para que tu te reencontres
com quem tu és e depois então isso irá impactar os outros, mas tudo parte do teu interior, ok? Tudo parte do teu campo vibracional, do teu campo energético, do teu nível de consciência. Esta era a minha partilha de hoje. Deixo-vos um grande beijinho e um bom fim de semana. Até à próxima.